easier to be, easier to be me. It's hard to believe you make it easy. Olá, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com a tua vida nessa hora. É um prazer, é um privilégio estar ministrando a palavra do Senhor ao teu coração através deste programa. Nós, como seres humanos, todos nós, temos uma necessidade, até uma obsessão de crescer, de estar em lugares altos, controlando as pessoas, controlando as situações, ter uma boa posição, uma boa situação, e isso é inerente ao ser humano, todos nós desejamos isso. Mas quando nós buscamos isso e saímos do equilíbrio do Senhor, nós entramos muitas vezes num lugar onde nós não temos paz. E a coisa que nós mais temos necessidade é a paz para a nossa alma, para que nós tenhamos uma vida tranquila. Então eu quero ministrar para você hoje um princípio eterno do Senhor que traz paz à nossa alma, traz sossego ao nosso coração e consequentemente, nos traz também uma vida abundante, uma vida saudável. Primeiramente, eu quero trazer uma citação, 2 versículos que estão lá no livro de 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 11 e 12, e que diz o seguinte: Tua és, Senhor, a grandeza, o poder, a honra, a vitória e a majestade, pois Teu é tudo o que há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e Tu estás acima de todos. Riquezas e glórias vêm de Ti, e Tu comandas todas as coisas. Em Tuas mãos está o poder e a força. Tu tens a capacidade de engrandecer e dar força a tudo. Quando nós olhamos essa citação e nós cremos que essa palavra vem do Senhor, e quando nós reverenciamos e honramos ao Senhor, quando nós damos prioridade às coisas de Deus, nós cremos que todas as coisas vêm de Deus, que honra, majestade, riquezas e glória vêm dele. E ele engrandece e dá força a quem ele quer. E quando nós confiamos nisso, nós sossegamos a nossa alma, nós nos aquietamos. E o princípio que eu quero falar hoje é sobre o princípio da humildade, que aquele que quiser ser o primeiro se faça servo de todos, se coloque por último. Mas por que essa inversão de valores no reino dos céus? Por que o homem, por si só, ele quer ser grande, ele quer estar dominando, quer crescer? Mas o princípio de Deus diz que nós devemos ser servos, que nós devemos ser o último, que nós não devemos desejar esses lugares. Por quê? Será que Jesus simplesmente ele quer ser diferente das outras pessoas? Não, não é isso. É que a humildade é um princípio que nos leva à possibilidade de termos a vida eterna. O ambiente cristão, ele tem que se dar num ambiente de humildade, num ambiente de sujeição, de submissão. E quando nós queremos na soberania de Deus, quando nós queremos nos juntarmos ao Senhor, quando nós queremos realmente estar no reino de Deus, nós começamos a dar lugar ao Senhor. E dar lugar ao Senhor é ter esse princípio de humildade. Jesus, ele falou na sua palavra que isso é um princípio para nós termos a vida eterna. Então, o primeiro ponto que eu quero colocar é que a humildade é um princípio para que nós estejamos alcançando a vida eterna. Jesus, ele fala lá no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 3 e 4, ele diz o seguinte: Eu lhes digo, a não ser que se transformem e se tornem como crianças, não entrarão no reino do céu. Portanto, o maior no reino do céu é quem se faz humilde como esta criança. Quer dizer, um modo de nós entrarmos no reino de Deus, de nós convertermos o nosso coração ao Senhor, é realmente nós estarmos num ambiente de humildade. O nosso coração ser um coração humilde. Foi isso que Jesus falou para Nicodemos. Nicodemos era um homem importante, era um homem famoso, era um homem cheio de posses, mas Jesus disse, olha, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino dos céus. Se você não se fizer como uma criança. O que Jesus estava falando? Nicodemos era um homem famoso, que tinha um passado, que tinha uma história, que tinha se feito importante, ele era uma pessoa importante e tinha riquezas.
o que Jesus estava querendo dizer para ele e o que Jesus quer dizer para mim e para você hoje, ao nosso coração, é que se realmente nós quisermos ter a vida eterna, se nós quisermos passar a eternidade com o Senhor, nós precisamos esquecer que nós temos um passado. Nós precisamos abrir mão de todas aquelas coisas que nós já adquirimos, porque criança, quem não se fizer como uma criança, não pode ver o reino dos céus. Criança não tem passado. Criança, ela não tem, se ela for rica, ela não tem nem noção dessas riquezas. Ela não tem as riquezas no coração. Então foi isso que Jesus quis dizer. Ele disse, olha, esqueça que você tem um passado, esqueça que você tem uma história, se faça como uma criança, porque daí você vai ter a possibilidade de ver o reino dos céus. E isso é o primeiro ponto que eu quero colocar hoje na tua vida e no teu coração, para que você possa estar pensando, a fim de que você tenha uma vida abundante, a fim de que o Senhor dos céus, que é soberano, que é dono de todas as coisas, que nas mãos dele há riqueza e honra, que ele possa te enriquecer e possa te levar a um lugar alto pela tua humildade. O segundo ponto, que é um ponto que a humildade favorece a nossa vida, quando nós somos humildes, nós realmente temos a habilidade de convivermos bem com as pessoas. A pessoa que é humilde, ela abre mão do seu lugar. A pessoa que é humilde, ela abre mão do direito de estar certo. A pessoa que é humilde, ela cede o seu lugar aos outros. Ela pede desculpas. Ela pede perdão. Ela abre a possibilidade de pedir perdão, de dar o seu lugar para os outros, de dar honra aos outros. Realmente, a pessoa que é humilde é a pessoa ensinável. É a pessoa, muitas vezes, que ela ouve, mesmo que seja uma pessoa inteligente, cheia de cultura, cheia de conhecimento, e a sua história seja uma história que realmente vale a pena ser contada do ponto de vista humano. Mas ela abre mão de tudo isso para ouvir coisas simples. Ela abre mão de tudo isso para ser ensinada. Aquele que pensa que sabe todas as coisas é a pessoa que realmente não sabe nada, que realmente ela precisa aprender, que a vida sempre vai nos ensinar, que enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós temos que ter um coração ensinável e principalmente para as coisas que vêm do Senhor, porque as coisas que vêm do Senhor são princípios eternos que trazem paz à nossa alma. A humildade, ela também soluciona problemas de hierarquia. Os discípulos de Jesus, por várias vezes, eles contenderam entre eles quem seria o maior. E até eles tentaram Jesus, né? Eles queriam os melhores lugares, eles queriam estar em posição de autoridade. Mas Jesus passou a ensinar aqueles discípulos que se realmente eles tivessem isso no coração, eles não pertenceriam ao reino dos céus, eles não conseguiriam entender as coisas simples que Jesus estava ensinando. Jesus ele veio ensinar uma nova forma de viver, quebrando todas as tradições, indo diretamente contra posicionamentos humanos, posicionamentos da sociedade. Foi isso que Jesus veio nos ensinar. E durante séculos e séculos, depois que Jesus morreu, ressurgiu, ele deixou uma palavra, que é um manual para a nossa vida. E através dessa palavra, nós aprendemos esses princípios eternos. E Jesus, ele dizia assim para os discípulos, olha, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Isso está no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 43 e 44, e também no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 26 e 27. E Jesus também diz assim, se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Isso está em Marcos 9 e 35. Jesus inverteu toda a hierarquia que já estava constituída na sociedade. Jesus veio para trazer uma nova maneira de pensar. E muitas vezes você que está vendo esse programa, talvez a tua alma esteja tão perturbada com todas as coisas, talvez você deseje tantas as coisas, mas você não tem paz. E quanto mais você luta pelas coisas, mais você tem visto que isso não vale a pena. Jesus nos ensinou que aquele que
quer ser chamado para a frente, se coloque no último lugar, porque essa é a possibilidade de Deus nos colocar num lugar muito alto, porque quando Deus vê que o nosso coração é simples e não está apegado a essas fórmulas, não está apegado a essas posições, Ele mesmo nos chama e Ele mesmo nos exalta. Jesus disse, olha, aquele que se humilhar a si mesmo, este será exaltado. Então comece a trabalhar no teu coração, sonde o teu coração, o que realmente tem importância para você. Se realmente a importância para você são os relacionamentos, é a vida eterna, é não ficar perturbado para onde que você vai depois de que você morrer, é não ficar preocupado com o dia de amanhã, é realmente olhar a tua família, ter um bom relacionamento na tua empresa, com as pessoas que convivem com você. Então comece a plantar isso no teu coração, já comece a ouvir a palavra e saber que isso é um princípio de Deus e que traz paz à nossa alma. Então, o maior não é o que manda. O maior não é aquele que tem autoridade, que dirige todas as coisas. O maior é aquele que serve. Se o maior, se ele tem autoridade, é o que dirige, mas no seu coração ele tem uma motivação de servir as pessoas. Se realmente ele deseja servir, e em algum momento da vida dele, mesmo que ele tenha uma posição de autoridade, ou ele se assente em lugares altos, mas se for necessário, ele vai lá, arregaça as mangas, bota a mão no arado e vai trabalhar junto com aqueles que são simples. Se realmente você tem essa disposição, se realmente o desejo do teu coração é olhar as pessoas, ver a necessidade delas e ver o que elas precisam, e você deseja servir, realmente você tem um princípio de Deus no teu coração. Talvez isso precise ser aprimorado, talvez isso precise ser externado para que as pessoas vejam que você é uma pessoa simples. O reino de Deus, a igreja de Jesus Cristo, realmente, se nós olharmos essa palavra e vermos toda a pregação de Jesus, vermos a maneira como ele foi, a igreja de Jesus, ela é feita de escravos e de crianças. Não de crianças do ponto de vista cronológico em idade, não, mas daqueles que abrem mão do seu passado, daqueles que abrem mão, que têm a possibilidade de abrir mão de toda a fama, de toda a riqueza, para realmente começar a olhar as coisas de Deus como um principiante, como aquele que quer aprender, como aquele que quer começar de novo. Foi isso que Jesus falou para Nicodemos, e é isso que Jesus fala para você que é grande. Para você que é visto na sociedade como alguém que se assenta em lugares altos e muitas vezes se tornou inacessível. Talvez muitas pessoas tenham medo de você e isso não é bom. Talvez muitas pessoas nem se acheguem a você para conversar ou abrir o coração. Isso não é bom. Porque muitas vezes nós somos autoridades no lugar, dirigimos as coisas, controlamos as situações, mas o lugar que nós dirigimos, as pessoas que nós dirigimos, essa pequena multidão, muitas vezes que você dirige, está minada, porque as pessoas não aguentam você, não nos aguentam. Então é bom a gente darmos uma parada na nossa existência, esse é o convite de Jesus, e verificarmos o nosso coração. E estabelecermos um princípio na nossa vida, o princípio da humildade, o princípio de ser o último, o princípio de servir, porque isso é uma vereda antiga do Senhor e que traz paz ao nosso coração. É um princípio universal de Deus que faz com que a nossa vida dê certo. Finalizando essa palavra, eu quero orar por você. E toda palavra lançada, Deus espera uma resposta do nosso coração, da nossa mente e nas nossas atitudes. Então, enquanto eu oro, eu gostaria que você pudesse fechar os teus olhos aonde você está e estar conversando com o Espírito Santo. Porque eu mesmo vou me colocar agora diante do Senhor, como se eu fosse você. Eu quero interceder pela tua vida e também, ao mesmo tempo, colocar a minha vida, a igreja toda diante do Senhor. Fecha os teus olhos e vamos estar orando. Deus, eu quero te louvar, ó Deus, porque em algum momento da nossa vida, nosso coração se abre e nós podemos entender os teus princípios eternos, que nos levam a ter uma vida abundante, Senhor. Deus, nós queremos ter a humildade, Senhor. Nós queremos, Senhor, estarmos arrependidos, Senhor, de todo orgulho, Senhor, de toda soberba, de todo controle que temos exercido sobre as pessoas, Pai. Nós queremos ter um arrependimento, não queremos controlar pessoas ou circunstâncias de uma forma, Senhor amado, orgulhosa, Senhor, mas nós queremos olhar
olhar e observar a necessidade das pessoas e queremos servir, Pai, seja de uma maneira ou seja de outra, Senhor, dirigindo, administrando ou arregaçando as mangas e também, Senhor, abrindo mão de posição para trabalhar, Senhor, para ajudar as pessoas até em trabalhos braçais, Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu quero, Senhor amado, colocar essas pessoas que estão vendo esse programa, Deus, que o Senhor possa penetrar o coração e trazer uma revelação da Tua Palavra, e que nós nunca mais sejamos os mesmos, que estejamos abrindo mão muitas vezes do primeiro lugar, Senhor, para estarmos lá no último, a fim de que tenhamos expectativa que Tu nos chames, Senhor amado, para sermos os primeiros, porque nós queremos achar graça diante do Senhor e queremos estar em primeiro lugar para Ti, Senhor, e não, Senhor, reconhecido pelos homens, Pai. Nós oramos, eu abençoo essas pessoas no poderoso nome de Jesus. Eu peço salvação, Pai, porque a humildade, o começo, Senhor, da humildade é o reconhecimento, e isso nos leva a ter a vida eterna. Quero pedir, Senhor, que cada pessoa esteja conhecendo esse nível, Pai, de vida eterna que Tu nos oferece através do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Eu oro e abençoo essas vidas em nome de Jesus. Amém. Obrigada pela tua audiência, né? É sempre bom estar contigo semanalmente e que realmente essa palavra possa te mudar de lugar e trazer paz na tua alma e uma vida abundante. Que Deus te abençoe e até o próximo programa. Ali embaixo na tua tela vai estar passando todos os horários dos nossos cultos, horário que nós estamos aqui para ministrar ao teu coração. E aqui na igreja nós estamos continuamente, sempre tem uma pessoa para te atender. Acompanhe-nos também nas redes sociais. Nós aguardamos você até o próximo programa, se Deus quiser. You make it easier to be, easier to be me. It's hard to believe